Os gastos exorbitantes que o STF resolveu esconder, o regime ditatorial iraniano copiando a democracia brasileira, Janja se promovendo mais uma vez em cima de doações, governo admitindo que inflou números e a jornalista da Globo News que pode ser presa por conta de uma declaração. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta muito simples. Faz sentido que um funcionário público que não fez nada de errado se recuse a ser transparente em relação ao seu uso de dinheiro público? Pois é, eu penso o mesmo que você. Essa resposta é óbvia. E é justamente por isso que eu imagino que você também ficará indignado com essas matérias. Primeiro, a Folha de São Paulo publicou, por volta de meio-dia da última sexta-feira, uma matéria sobre Dias Toffoli, ministro do STF, ter gasto R$100 mil do STF, que é dinheiro público, com diárias de um segurança em Londres e Madrid. O Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, aponta que o valor corresponde ao pagamento de 25 diárias internacionais dos dias 23 de abril a 17 de maio. O STF, no entanto, omitiu informações sobre as viagens feitas por Dias Toffoli, então não é possível saber se ele passou mesmo 25 dias no exterior. O que se sabe é que ele participou do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, entre os dias 24 e 26 de abril, foi convidado a participar de um debate jurídico em Madrid, mas participou de forma remota no dia 2 de maio e participou também em Madrid de um outro evento jurídico entre os dias 6 e 8 de maio. Desde a viagem à Europa para a participação do primeiro evento, o de Londres, Toffoli tem participado das sessões do STF por videoconferência, sendo inclusive o ministro recordista nesse tipo de participações em 2024. Já foram 10 vezes. A justificativa do STF para o valor exorbitante de R$100 mil com diárias de um segurança é de que contratar segurança no exterior é mais caro do que no Brasil. E só. Mas a situação piorou ainda mais. Após os questionamentos feitos pela Folha de São Paulo, o Supremo tirou do ar o portal de transparência que continha informações sobre gastos com passagens, diárias, funcionários, contratos, etc., como foi mostrado pela própria Folha de São Paulo em matéria publicada também na sexta, por volta das 3 da tarde. A justificativa dada pelo STF, segundo a matéria, é de que a ferramenta de gerenciamento dos sistemas de dados está em processo de atualização e ainda, segundo o tribunal, por esse motivo não é possível confirmar os R$564 mil gastos com diárias no exterior somente em 2024, como a Folha havia identificado antes do site ter sido retirado do ar. E se você, cidadão brasileiro, achou isso um absurdo, paciência. Se você questionar, será acusado de estar atacando as instituições e a democracia. Afinal, a atual composição do Supremo Tribunal Federal parece estar levando a sério demais o conceito de Supremo. E por falar em Supremo, eu já aproveito para comentar uma situação que aconteceu no Irã. Talvez você já tenha visto nos noticiários que o helicóptero onde estava o presidente do Irã e também o chanceler do país caiu e, consequentemente, todos que estavam a bordo morreram. O presidente não era a autoridade máxima no país, pois no regime teocrático ditatorial iraniano há um líder supremo, o Ayatollah, que hoje é Ali Khamenei. Mas o fato curioso que eu quero comentar aqui é em relação à postura do regime iraniano no decorrer das horas entre o desaparecimento e suspeita de queda do helicóptero, quando se iniciaram as buscas, até o momento da confirmação de que os destroços haviam sido encontrados. O professor de geopolítica, Danúzio Neto, que fez uma cobertura da sequência dos fatos, trazendo informações diretamente de fontes iranianas, mostrou que durante as buscas, o regime ditatorial ordenou que todas as páginas das pessoas ativas nas redes sociais estivessem sob vigilância policial e que as pessoas que publicassem rumores ou tentassem perturbar a opinião pública seriam tratadas de acordo com a lei. A Procuradoria de Teherã mais tarde emitiu um aviso dizendo que o Ministério Público de Teherã estava advertindo figuras da mídia que estavam publicando notícias falsas sobre o acidente, pois, segundo eles, isso é uma perturbação da opinião pública. Agora eu pergunto a você, essa postura do regime ditatorial iraniano de combater fake news sobre um acontecimento trágico não lhe parece familiar? Pois é, com isso eu já trago para o contexto brasileiro, que é o próximo assunto. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa velha filosofia comunista nunca sairá de moda no que depender do casal presidencial brasileiro e os seus aliados. Enquanto a jornalista, colunista, esquerdista, militante Mônica Bergamo diz: desconfie de quem diz estar fazendo bem filmando sua própria suposta bondade o tempo inteirinho, e também enquanto Gleisi Hoffmann, como você já viu 2 vezes por aqui, acusava opositores de fazerem exploração política da tragédia. Querem se aproveitar de uma tragédia humana para fazer o tipo mais baixo de exploração política. Janja, a primeira-dama, apareceu mais uma vez tentando promover sua imagem em cima de doações que não foi ela quem fez.
A gente, vocês sabem, desde o começo dessa tragédia do Rio Grande do Sul, das enchentes, o quanto a proteção dos pets, o resgate está sendo importante. As jornalistas militantes se revoltam com pessoas que mostram que estão fazendo doações ou mostram que estão lá no Rio Grande do Sul atuando como voluntários, mas não se revoltam com o fato de Janja usar de toda a estrutura pública para promover a sua imagem, não apenas publicando nas redes sociais, mas ainda convocando a imprensa para fazer imagens. Aliás, jornalistas publicam ainda como se fosse bonito Lula e Janja se destacarem nas redes durante a tragédia gaúcha, como fez Lauro Jardim no jornal O Globo. Mas esses jornalistas não precisam se preocupar, pois são os protegidos do governo, se não até algo mais, como os famosos exemplos dentro da Globo News. E por falar em Globo News, uma de suas jornalistas militantes, Andréia Sadi, fez uma declaração exatamente nos mesmos termos que fizeram outras pessoas serem investigadas pela PF a pedido de Paulo Pimenta. Rogério, essa família também, como a que você trouxe agora há pouco, é impossível a gente não ficar emocionado e ficar indignado, preocupado, porque nesse caso aqui, gente, o Estado não está chegando, E aí, será que nesse caso, com Andréia Sadi, Pimenta também dirá convictamente que é preciso botar pra e prender essa gente? Falando em Pimenta, no último sábado, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul tentou minimizar as claras intenções políticas da sua indicação para o cargo recém-criado por Lula, como eu já comentei na semana passada. Segundo ele, é uma visão mesquinha e maldosa achar que o atual cargo dele foi criado por Lula por política e imagem. Ironicamente, enquanto Pimenta dava essa desculpa, Gleisi Hoffmann, ao defender a indicação dele em uma entrevista a Kennedy Alencar, admitiu de forma clara que Pimenta foi escolhido por conta da intimidade que tem com Lula. Eu acho que uma avaliação como essa, ela só ajuda a criminalizar a política. Eu não gosto de criminalizar a política. Nós fazemos política, eu sou político, ele é político, o presidente é político. A gente o Eduardo Leite é político. O Eduardo Leite é político, a gente passou por um concurso popular, né? Eu brinco, se você quiser ser gestor, então faça um concurso público e não uma eleição. Na eleição você debate ideias, debate linha, para onde você vai levar o processo. Eu gostei muito do presidente ter colocado Pimenta, por alguns motivos. O primeiro, que o Pimenta é uma pessoa muito próxima do presidente. Para essa autoridade funcionar no Rio Grande do Sul, tem que ser uma pessoa que possa pegar o telefone e ligar para o presidente da República e dizer: presidente, não está funcionando isso. Você põe um gestor lá, até ele chegar perto de um ministro, então você tem que ter uma afinidade. Só podia indicar alguém que já fosse íntimo, afinal, Lula não passaria seu contato para qualquer um só porque é um ministro do seu governo, não é mesmo? Pois é, eu quero ver quais desculpas essa gente vai inventar em 2026, quando Pimenta coincidentemente aparecer como candidato a governador do Rio Grande do Sul. E falando em reconstrução, que é teoricamente o objetivo do cargo dele, uma matéria na coluna do Cláudio Humberto no Diário do Poder mostrou que até hoje nenhuma das casas prometidas pelo governo Lula ao Rio Grande do Sul no ciclone que aconteceu há 8 meses foi construída. Mas isso não impediu Lula de prometer construir casas para todo mundo naquela visita minuciosamente planejada em São Leopoldo na semana passada. Afinal, o que importa é o discurso, e de discurso o governo Lula entende, como mostra essa publicação da BBC News Brasil, que consultou economistas que apontaram que o governo estava superestimando seus esforços e inflando os valores anunciados. Eles se referem, por exemplo, aos 50 bilhões de reais anunciados como se fosse uma destinação de recursos do governo federal ao Rio Grande do Sul, quando na verdade a maior parte desse valor é relacionada a linhas de crédito e não recursos destinados pelo governo. O lado bom dessa publicação da BBC News é que ela levou o Ministério da Fazenda a deletar uma publicação em redes sociais e a alterar uma publicação no site, dando a desculpa de que deveria ter usado o termo viabilizados no lugar de cedidos ao se referir aos valores. O problema é que as matérias que falavam em bilhões destinados pelo governo alcançaram milhões de brasileiros. Já a correção sabe como é, né? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.